Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Como vão vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui hoje para vos contar uma história verídica que aconteceu de fato. Aconteceu essa história que vocês não irão acreditar, mas aconteceu. Então vamos à história. Era um português, um homem de estatura média, que veio para o Brasil com uma quantia em dinheiro a fim de triplicar, de ficar rico, ficar bem de situação. Portuguesinho, baixinho, estatura média, chegou ao Brasil e com o pouco dinheiro que tinha, comprou uma serrariazinha no interior, um pequeno pedaço de chão. Veja bem, isso é na imagem de um rio, ribeirinho. E lá ele começou a serrar madeira. Ele contratou um funcionário e começaram a serrar madeira. Pequenas quantidades para abastecer a comunidade e muitas vezes vender na cidade mais próxima. Veja bem, era um serrador, tinha uma serraria. Contratou um funcionário. Esse funcionário era assíduo. Todo dia estava lá com ele. Gostava do patrão, porque não pagava direitinho. Só que aconteceu um fato, meus amigos. Um fato que vocês não irão acreditar. Mas que aconteceu. Aconteceu e eu vos lhe contarei daqui para frente. Eu contarei essa história e vocês repetirão para outros e outros e outros. O seu funcionário recebeu a visita de uma alma, um espírito, uma alma penada. Durante a noite, em sonho. Mas antes eu vou lhe contar que naquele tempo não tinha onde guardar o dinheiro. Então as pessoas recebiam grandes quantias e enterravam, tal em tachos, guardavam muito bem guardado debaixo da terra, em lugares secretos. Não tinha onde guardar, eram as margens de rio, não tinha banco, não tinha quem guardasse. Então a maioria das pessoas enterravam dentro de tachos, grande quantia de dinheiro, de ouro. Então voltamos à história. Recebeu o funcionário do português, recebeu a visita de uma alma penada. A alma penada pedia por todas as coisas desse mundo que esse homem fosse desenterrar um tacho com moedas de ouro que antes dele morrer ele tinha enterrado, para que a alma dele se salvasse. E insistiu até que o empregado do português aceitou a proposta. Eu vou, marque o dia e marque a hora que eu irei. A alma penada marcou o dia e a hora, era de noite, meia-noite. E o homem com uma picareta, uma enxada e uma pá se mandou para o local combinado com a alma penada. E chegando lá, deu a primeira picaretada na terra e aí aconteceu algo que vocês vão dizer assim: esse homem não tem coragem. Mas não é falta de coragem, meu amigo. Quando ele bateu a picareta no chão, ele pegou um tapão no pescoço. Ele deu a segunda picaretada, pegou um chutão que ele caiu lá longe, no meio da mata. Ele voltou. O homem era de coragem, sim. Voltou e continuou picaretando a terra, e a peia, e era tapa, e era chute, e era tudo quanto era coisa para ele impedir, para ele tirar desenterrar aquele tacho. E ele não aguentou as pancadas e desistiu. Foi-se embora para casa. Triste, muito triste. Quando chegou em casa, ele contou para a mulher dele o que tinha acontecido. E tu não vai de novo? Disse a mulher. Não sei, ainda não sei.
Passado umas noites, a alma penada voltou a perturbar ele. Vai lá, desenterra aquele tacho, eu preciso me salvar. Eu preciso me salvar dessa tortura que eu estou nesse mundo ainda. Eu preciso me salvar, vai lá, desenterra esse tacho. E insistiu com ele, insistiu, até que ele respondeu para a alma penada: eu vou, mas se levar alguém para me ajudar, só eu não dou conta. A alma penada pensou e disse: tudo bem, leve uma pessoa de confiança, mas tem uma condição. Olha só essa condição que a alma penada dá para ele. Preste bem atenção nessa condição. Depois de 8 dias, você tem 8 dias para trocar em moeda corrente o tesouro que você vai encontrar debaixo da terra. Se você não trocar, não transformar em moeda corrente, certamente morrerá. Isso pode deixar, confiando numa pessoa que eu vou lhe falar quem é. Então, quando marcaram o dia e a hora, quando deu meia-noite do dia marcado, ele estava lá no local. Não, minto. Antes disso, ele chegou com o patrão dele e contou a história e disse que tinha que levar uma pessoa, e essa pessoa tinha que ser de confiança e que tinha que trocar o dinheiro dentro de 8 dias, senão ele morria. O patrão dele, que era português, disse: pode contar comigo, meu senhor. Eu irei com você. Enquanto você vai escavando, eu vou te defendendo das pancadas. E foram os dois, no horário combinado. Chegando lá, o funcionário deu a primeira picaretada. Desculpa aí, me engasguei aqui. Deu a primeira picaretada no chão e pegou um tapa. Mas o português imediatamente o defendeu. E aí era chute, e o português pegava o chute pelo empregado. E era chutão e era tapão, mas o português defendia o homem. Defendia com unhas e dentes, pensando no tesouro que ele ia receber. E de repente, a ponta do picareta faz tim! Nesse momento, o silêncio imperou. Foi um silêncio total naquela mata, naquele local. E aí o homem continuou cavando até que desenterrou o tacho. Era um tacho feito de barro, bem queimado, bonito, tipo um pote. Arrancaram o pote da terra e abriram a tampa do pote. Estava cheio de moedas de ouro. Moedas de ouro, chega a reluzir aquela moeda brilhante de ouro. Os dois seguraram cada um no tacho, na alça do tacho, e se mandaram. De madrugada, o patrão, que era português, não pensou 2 vezes. Combinado com o funcionário dele, vou ter que ir a Belém para eles trocar esse dinheiro e transformar em moeda corrente. E assim o fez. Seguiu, pegou a primeira embarcação que passou por lá, perto da serraria, e se mandou para a cidade. Chegou lá, se hospedou no hotel à beira do mar, Belém, perto do Guarapeixe. E quando foi de manhã, ele acordou e disse: vou trocar esse dinheiro logo. E rumo ao banco. Trocar moeda de ouro por moeda corrente. E foi rumo ao banco. Quando ele pisou na porta do banco, parece que algo aconteceu na mente daquele homem. E ele pisou, mas não entrou no banco. Ele não entrou no banco, meus amigos. Ele não entrou. Olha só a perversidade da mente do ser humano. Ele não entrou no banco. Ele pensou o seguinte: vou esperar passar os 8 dias para trocar essas moedas em moeda corrente. Porque em 8 dias o meu funcionário morrerá e eu ficarei com a fortuna toda para mim. E assim o fez. Voltou para o hotel e esperou passar 8 dias. No 8º dia ele rumou para o banco. E quando ele estava trocando dinheiro, o funcionário dele estava dando o último suspiro aqui no interior, lá no interior dele, na serraria. Morreu o funcionário dele. E ele trocou o dinheiro, comprou um iate e abasteceu de mercadoria e veio no fundo. Iate é aquele barco que
tem a vela, tem um bico na frente, na proa. Bonito, muito bonito a embarcação. Veio no fundo de tanta mercadoria que ele trouxe. Montou um armazém lá, comprou a melhor serraria, comprou uma ilha, comprou a maior serraria da região, virou um empresário de alto padrão. Dono de serraria, exportava madeira para todo mundo, era canto. Ficou rico e o funcionário morreu. E a consciência desse homem, será que pesou? Não se sabe. Ele não falava nada para ninguém. Ele não contava a história. O que tinha acontecido, como ele tinha ficado rico, ele não contava a ninguém. Mas aconteceu isso e o homem morreu aqui e ele ficou com todo o dinheiro do funcionário. Todo o dinheiro que era para repartir, ele ficou para ele. Esse homem era cruel. E aconteceu que numa determinada data, depois de passasse muito tempo, a esposa dele, ele morreu, ele mesmo morreu. Ele morreu, se mudaram para Belém, os familiares se mudaram para Belém. Foram morar na cidade, os filhos estudarem, ser alguém na vida, foram morar na cidade. E a mulher, ele ficou enterrado no interior. Enterraram ele no interior. Todo mundo se mudou para a cidade, alguns filhos dele ficaram lá tomando conta dos bens dele, português. E então, passou-se muito tempo, a esposa dele morreu. A esposa do português morreu já em Belém, cidade de Belém. E os filhos se reuniram e disseram, vamos buscar os restos mortais do papai para enterrar junto com a mamãe. Combinaram e acertaram e foram fazer a exumação lá no interior, no lugar da serraria. Cavaram, chegando a data de pegar os ossos, restos mortais para levar para Belém. Abriram a cova, quando abriram a cova, deram de cara, adivinha com o que, meus queridos amigos? Com o homem perfeito, sem nenhum arranhão. Do jeito que o enterraram, do mesmo jeito ele estava lá na cova. Sem ser deteriorado. Aí fecharam a cova e ele continua lá até hoje. Até hoje talvez ele continue do mesmo jeito que ele morreu. Sem ser consumido pela terra. Dizem as duas línguas e as más línguas, nem a terra o quis. Nem a terra o quis. Ele enganou o funcionário dele com dinheiro do alma penada. E essa história aconteceu e ele ainda continua enterrado no mesmo lugar, continua perfeito. Em breve revelarei onde é esse lugar, para que quem quiser ir lá ver, verá a cidade de fora. Essa é a história que tenho para hoje para vocês, meus amigos. Aguarde a próxima história. Deixe seus likes, comentem e aguarde a próxima história. Em breve vos contarei. Tchau! Tchau!